Mas Muita vem gente cá, anda essas fazendo duas live, letrinhas aí que fazer um fizeram vídeo, criar uma timeline, e algumas criar pessoas bastante acham em casa. Eu tenho algumas técnicas bem simples para fazer isso, que dá para fazer sentado, por exemplo. Olá, como estão? Tudo bem? Bem-vindos! Eu sou Adriane Azevedo e esse é o canal do YouTube do Sind Bancários. O Sind Bancários propicia várias oficinas presenciais quando nós não estamos neste tempo de distanciamento que estamos passando agora e por isso estamos com as aulas online. Yoga, dança de salão, inglês, ginástica e aqui a gente fala sobre teatro, sobre arte, sobre vários assuntos pertinentes a essa arte, ao fazer teatral. E essa época agora, normalmente é em fevereiro, mas por conta da pandemia foi adiada, é a época das premiações, do Oscar. E lá no Oscar, nas premiações, sempre tem os prêmios de ator e ator coadjuvante. O prêmio de ator ou atriz, ou ator ou atriz coadjuvante, ele se refere exatamente a quê? Prêmio de ator ou atriz é para o protagonista. Essa palavra protagonista, ela vai se opor ao coadjuvante. Então, ou é protagonista ou é coadjuvante. O que significa ser um protagonista? Significa que essa pessoa ou essas pessoas que são protagonistas, elas são protagonistas da história, do roteiro que está sendo contado. Protagonista, obviamente, vem lá do grego, como quase todas as nossas questões, não é? Sobre a atuação. Proto é primeiro, principal, né? E o agoniste significa aí, então, o ator, o competidor, o lutador, não é? Agonistes, protagonistas. Então é o protagonista. Como eu falei para vocês, esse protagonismo, ele vai se referir a quê? A história que está sendo contada. Esse protagonista, esse principal, este primeiro, é todo em relação à história que está sendo contada. Às vezes a gente percebe o protagonismo até no título. Por exemplo, Peter Pan, Alice no País das Maravilhas, Batman. A gente já sabe, então, que Peter Pan é o protagonista, que a Alice é a protagonista, que o Batman é o protagonista. Às vezes, então, o protagonismo está no título, mas nem sempre. Por exemplo, Piratas do Caribe, não é? Piratas em geral, mas a gente sabe que quem é o protagonista? O Capitão Jack Sparrow, não é? Então, o protagonismo se refere em relação à história, ao roteiro. Normalmente, o protagonista, o ator principal, o principal personagem, o personagem sobre a qual toda a história gira, normalmente ele é um herói, ele é uma figura boa, ele é quem vai vencer os obstáculos, é quem vai ganhar a batalha, mas nem sempre é assim, não é? A gente pode ter protagonistas vilões, ou pelo menos no início da história, que a gente sabe que normalmente, mesmo o protagonista vilão, no final, pelo menos nos roteiros que tendem ao gráfico hollywoodiano, não é? Ele tende a ser um herói. Como é que é o gráfico hollywoodiano, cinema americano? A gente conhece bem. Existe sempre um obstáculo para que o protagonista vença esse obstáculo. Então, às vezes,
demora para ele vencer, são muitas as peripécias, mas a gente sempre sabe que no final, normalmente no roteiro hollywoodiano, o protagonista, o herói, o ator, o personagem principal, ele vai vencer a sua batalha. É claro que no meio dessa batalha existem muitos obstáculos que ele irá vencer, não é? Para que ele possa então finalmente triunfar no final. Às vezes, esse obstáculo do protagonista é um inimigo. Por exemplo, em Peter Pan, seu inimigo é o Capitão Gancho. Então a gente chama este inimigo, este obstáculo, quando ele é um personagem, de antagonista. Por quê? Porque ele é antagônico ao protagonista, ele se opõe ao protagonista. Então ele é o antagonista. No caso do Peter Pan, a gente vê bem o Capitão Gancho, seu antagonista. No caso do Batman, são os criminosos que o Batman sempre vence. Então existe esse inimigo para que esse inimigo crie um obstáculo. E esse obstáculo é que vai fazendo com que a gente se interesse pela história. Se a história toda fosse linear, talvez desse um pouco de sono, não é? Então, por isso a movimentação, por isso o antagonista está sempre preparando algo para que o protagonista tenha que vencer. Isso é mais ou menos o roteiro que a gente está acostumado nos filmes americanos e hollywoodianos. Nem todos são assim, não é? A gente já discutiu aqui que nem todo gráfico de roteiro tem esta mesma característica. Não existem roteiros fragmentados que começam pelo final. Os filmes normalmente fora do eixo hollywoodiano têm uma tendência maior de ter um roteiro um pouco mais um pouco diferente, mais fragmentado. E também nós não precisamos nos limitar a apenas um protagonista. Por exemplo, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, a tragédia lá de Shakespeare, né? Os dois são protagonistas, tanto Romeu quanto Julieta. Então, se fosse fazer uma escolha lá para a premiação, se escolheria então se escolhem os protagonistas, quando é o Oscar, quando é as premiações, o protagonista ou a protagonista é que vai concorrer a melhor ator e melhor atriz. Fora os protagonistas, todo o resto é coadjuvante, mesmo o antagonista. Aí eles são coadjuvantes na história, não é mesmo? Não vamos dizer que não tem importância, mas são coadjuvantes, ajudam a história a seguir, tem a sua importância, mas não é o herói da história, o que vai então sofrer uma modificação ao longo do roteiro por conta de que é a sua história que está sendo contada, de que é a sua causa que está sendo contada, de que é o seu obstáculo que vai ser vencido. O obstáculo, a causa, a luta deste protagonista. É claro que, como tudo mais no teatro, o protagonista também surgiu lá na Grécia. Vocês se lembram que eu falei que o primeiro ator, o Tespes, ele foi lá e disse: eu sou Dionísio. Então ele atuou sendo assim, então ficando para a história como o primeiro ator. Depois depois que as histórias começaram a acontecer maiores, não é? Vieram os festivais, as tragédias. Aí então foi introduzido o segundo ator e aí então se pôde ter o protagonista, porque se só tem um ator, aí não tem nem como ele ter uma outra pessoa para fazer, não é, essa comparação. Então, lá na Grécia já surgiu o segundo ator e já surgiu o protagonismo e o antagonismo.
Normalmente, como eu disse, é um herói, é uma figura boa, não é? É quem vai lutar pelo bem, o protagonista, na maioria dos casos. Mas, por exemplo, tem aquele filme Hellboy. Ele é o protagonista e ele não é exatamente um herói, não é? Mas, como eu disse, hoje em dia tudo está permitido, não existem mais regras tão rígidas quanto à construção de roteiros e de personagens. Além do protagonista e dos coadjuvantes, existem também atores ou figurantes, não é? Que fazem essa figuração. O que são os figurantes? É, por exemplo, quando a gente vê uma novela e um casal de atores dentro da trama está num restaurante. Eles estão lá almoçando, jantando, e em volta nas outras mesas existem os figurantes. Eles compõem a cena. Eles não têm exatamente um personagem dentro da trama. Então eles fazem uma figuração. Normalmente esse figurante, ele é um profissional. Existem, por exemplo, nas grandes TVs aqui do Brasil que exercitam a dramaturgia, existe até a figura do figurante como profissional. Existe até uma categoria dentro do sindicato dos atores e técnicos, e o sindicato dessa categoria, que é a profissão de figurante. Ele só vai fazer uma figuração, só vai aparecer numa cena em conjunto com outros, compondo então essa cena quase como se fosse um cenário para a cena dos protagonistas ou dos coadjuvantes. Então, protagonista, antagonista, coadjuvante, figuração. São todas categorias dentro do roteiro, dentro da escala de interpretação de personagens, não é? Esse roteiro hollywoodiano, americano, ele segue mesmo uma fórmula, a gente pode perceber uma fórmula de herói, obstáculo, vence a luta, às vezes para dar um molho no meio, o herói perde as batalhas, as primeiras batalhas, ele sofre alguns reveses, para que depois, então, no final, ele possa vencer a grande batalha e o filme encerrar normalmente com essa vitória do protagonista. E normalmente também com a queda do antagonista. É mais ou menos por aí que as premiações vão se dar, não é? Melhor ator, melhor atriz para os protagonistas. Melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, como já diz o nome, para os coadjuvantes. Hoje, para finalizar nosso bate-papo, eu vou ensinar para vocês. Vocês já devem ter visto, mas não custa lembrar, porque nós estamos numa época de tensão, numa época de ansiedade, numa época de medo. Medo, sim. Não é? A gente sabe que esse vírus que aí está não tem uma forma padrão de influir nos organismos. Então a gente não sabe como reagirá. Muitas pessoas que a gente sabe que pegaram estão bem e outras pessoas não. Então, para a gente vencer um pouco a ansiedade, o importante, muito importante, é respirar. A respiração, ela diminui a tensão, ela diminui o medo, ela dá oxigênio para o organismo ter mais força. Para a gente manter a nossa capacidade pulmonar e do diafragma em dia, vou mostrar para vocês uma respiração que é muito comum em muitas práticas. Quem faz yoga aí já deve conhecer. Mas para quem não conhece, ela ajuda até para quem tem insônia. É simples. A gente vai respirar pelo nariz, sempre. Respirar e soltar pelo nariz. Não vamos usar a boca. Então, a gente respira, se concentra
Respira contando até 6, digamos. Vamos fazer 4 para ficar mais simples. Respira contando até 4. 4. Aí eu seguro lá em cima 5. E vou soltar em 6. Então, eu respiro, eu posso ir aumentando depois. Respiro em 5, seguro 6 e solto em 7. Respiro em 6, seguro 7 e solto em 8. Vai sempre subindo um númerozinho. Vou respirar. Quanto mais lento eu inspirar, mais eu vou conseguir segurar, mais lento eu consigo expirar. E eu posso começar com pouco. 3, inspiro em 3, seguro 4 e solto em 5. Depois eu vou aumentando. Essa respiração é excelente para a gente oxigenar o pulmão, para a gente manter a calma, para a gente ficar tranquilo. Nós podemos também respirar para o pulmão melhorar, respirar e assoprar pela boca. Isso vai melhorar, vai fazer com que a gente fique mais tranquilo. Eu tenho bastante dificuldades respiratórias por conta de alergias, asma, sinusite, rinite. Essas coisas acometem muito os atores. Por quê? Porque a gente está lá no palco com aquela luz quente e às vezes a gente vai trocar de roupa num camarim gelado. Então, e aquela troca de temperatura influencia muito. Então, quem atuou bastante tempo assim em cima dos refletores muito quentes e tendo que fazer temporada no inverno e verão, a gente sofre um pouco dessas alergias. Mas para isso, então, usem a respiração, façam sempre exercícios aeróbicos, não é? Que a gente possa respirar bem, porque vocês sabem, um dos males deste vírus, do coronavírus, desta doença da Covid-19, é a falta de oxigenação no sangue. Então, trabalhando esses exercícios, nós podemos ajudar o nosso pulmão. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo sobre protagonistas, antagonistas, coadjuvantes e no final da nossa respiração para melhorar, abrir o pulmão, oxigenar o sangue. Um beijo, boa semana!